Me perguntaram ontem em Tapetinga como é que ia ser a festa de Mike Nick. Eu fiz uma ressalva. Nós não vamos fazer uma festa, nós vamos fazer um evento cultural. E isso aqui é cultura. Semana Cultural de Mike Nick. Quem viveu esse momento especial, inesquecível, voltar ao tempo, é bom. Então embarque nessa nossa viagem, onde tudo era versos, poesias, cultura, diversão, na inocência de um momento de viver feliz. João Bolinha encantava com a sua poesia as equipes das gicanas com momentos eternos, onde adultos, jovens, crianças participavam deste grande momento mágico. As festas embaladas ao som dos brasas, Mão Branca, João da Mata e vários outros artistas. Mazola comandava a locução na Semana Cultural. Essa era a Semana Cultural de Mike Nick. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui com o Jezinho. A gente vai falar um pouco sobre a Semana Cultural de Mike Nick, como iniciou, como foi a convivência daquele momento. Jezinho, prazer receber você aqui. Como é que foi o início da Semana Cultural em Mike Nick? Gilberto, veja bem, em 1988 exatamente, quando eu fui candidato a vereador, e eu percebia naquela época que Mike Nick passava quase que despercebido o aniversário da cidade. E aí, logo após assumir uma vaga na Câmara de Vereadores, uma das minhas ideias, um dos meus requerimentos, que inclusive depois foi até inserido na Lei Orgânica Municipal, foi a criação de uma festa que a gente pudesse comemorar o aniversário da cidade, o aniversário de Mike Nick. Aí eu tive essa ideia fazer uma semana cultural, uma coisa diferente, uma coisa nova, não só em Mike Nick, mas em toda a região, que era uma coisa que tinha uma carência muito grande aqui, já que as festas da cidade, as festas da região se resumiam apenas ao São João. Aí nós chegamos nessa ideia, então a ideia surgiu em 1988, quando eu fui candidato a vereador, e em 1989, quando eu assumi uma vaga na Câmara, levei isso para os vereadores na época, e eles aceitaram a ideia, e nós criamos a Semana Cultural. Aí, ainda em 89, foi quando nós realizamos a primeira Semana Cultural, levei a ideia para o prefeito da época, que era Zé Tupete. Ele aceitou a ideia, abraçou a ideia, e nós, em 1989, fizemos a primeira Semana Cultural de Mike Nick. O que foi a ideia de fazer essa Semana Cultural dessa forma? As festas da região era uma festa tradicional do São João, só existia São João. E eu via que Mike Nick tinha uma carência para outras atividades culturais. Teatro era uma coisa que praticamente não existia, dança, shows folclore. O nosso folclore, por exemplo, que era a questão do Folha de Reis, do Bumba Meu Boi, eram tradições culturais de muito e muito tempo que estavam esquecidas. Ninguém sabia nem o que era quase um Folha de Reis. Então, a nossa ideia foi resgatar essas festas tradicionais e antigas. E dentro dessa festa, uma coisa interessante, que é bom explicar isso, a gente precisava criar uma coisa para trazer as pessoas. Não adiantava fazer mais uma festa. A gente precisava mobilizar a cidade, fazer com que todas as famílias de Mike Nick participassem do evento. E aí teve a grande sacada, que foi a realização da gincana cultural. E aí, com a gincana cultural, a gente mobilizou a juventude, que é muito importante. Se não mobilizar a juventude, as coisas não acontecem. E a juventude, por si, cada jovem mobilizou a sua família. Então a gente via as famílias vindo para a praça, a gente fazia aquela campanha para que as pessoas, nos dias de festa, nos dias de Semana Cultural, chegou a ser até uma semana, mas o pico da Semana Cultural mesmo acontecia geralmente quinta, sexta, sábado, domingo, a gente convocava mais, não era convidava não, convocava mesmo as pessoas, as famílias, para vir almoçar na praça, para vir jantar na praça, e foi aí que surgiu essa coisa das pessoas saírem de casa. Além de todo mundo participar, como você está falando aí, em relação às ideias dessas provas, como é que eram montadas, como é que eram essas provas pensadas e que deram sucesso até hoje, o pessoal comenta sobre as provas da Semana Cultural? Rapaz, é uma coisa interessante, porque eu acho que era o único momento da festa que eu me divertia, porque a festa era uma responsabilidade muito grande, e não era para menos. Você tinha com artistas famosos, artistas de toda a região,
você tinha que providenciar casa para todo mundo, uma refeição para todo mundo. Então a responsabilidade era muito grande. E aí eu, que era um dos organizadores, que liderava a equipe de organização, eu não me divertia muito na festa, porque realmente era uma responsabilidade muito grande. E um momento que eu me divertia na festa era elaborar as provas, que era o que eu mais gostava. Então eu lembro que eu ficava no meu escritório pensando, bolando essas provas, bolando as ideias, e toda vez que eu pensava em uma tarefa, o que me vinha à mente? Era uma tarefa que eu pudesse criar, que as pessoas fossem buscar as pessoas de Mike Nick para participar. Então essa era a ideia minha. Era fazer com que os jovens que estavam participando da Semana Cultural e da Gincana Cultural fossem nas casas das pessoas e trouxessem as pessoas para trás. Então as pessoas participavam. Então quando você tinha, por exemplo, vou dar um exemplo de umas tarefas que nós fizemos, buscar os cidadãos, as pessoas de Mike Nick que nasceram no mesmo dia do aniversário da cidade. Então as pessoas mobilizava a cidade, os jovens corriam, cada um corria para a sua casa, pensava, então todo mundo participava. Então a ideia era essa, era fazer com que a festa não se transformasse numa coisa só da juventude, mas que a juventude abraçasse toda a sociedade naquilo. E aí a gente criava essas tarefas para fazer com que as pessoas saíssem de casa. Além da participação de todos, os nomes das equipes, que são nomes curiosos, tinha aprovação da comissão nessas criações, ou qualquer nome que a equipe quisesse colocar, colocava? Não. Essas equipes, elas eram livres, elas ficavam à vontade para colocar qualquer nome, para colocar qualquer pessoa. A única coisa que a gente exigia na época é que cada equipe tivesse no mínimo X participantes, para que as equipes também fizessem isso, né? Porque o grande objetivo nosso da Semana Cultural, além da questão toda cultural do evento, como eu já te falei, a gente teve concurso de poesia, a gente teve aqui concurso de instrumentistas. Uma coisa interessante, você vê que a Semana Cultural era tão cultural que a gente não se preocupava só com a questão da música, a gente se preocupava com dança, com o folclore, e uma coisa importante que poucas pessoas sabem, a gente se preocupava também em trazer para aqui para Mike Nick novidades na área de alimentação, porque foi a Semana Cultural que apresentou para a população de Mike Nick, sabe o que? O acarajé. Então nós somos baianos, vivíamos uma cultura baiana, e o povo de Mike Nick não sabia o que era acarajé. Então nós trouxemos a primeira baiana de acarajé para participar do evento. E também em relação à Semana Cultural, eu participei de algumas ali nas equipes, eu vi a questão do social, na questão dos alimentos também. Dos alimentos, sem dúvida. Nós tivemos várias campanhas. Acho que quase todas as Semanas Culturais a gente teve essa campanha, porque era esse o objetivo da Semana Cultural, era interagir, era integrar a comunidade. E não tinha como você interagir, como você integrar a comunidade sem você falar dos menos favorecidos, dos socialmente menos privilegiados, e a gente fazia a questão dos alimentos. Eu lembro que teve uma época mesmo que os carros foram 2 caminhões de alimentos que foram arrecadados pelas equipes, que fizeram um excelente trabalho, um brilhante trabalho, e que essas equipes arrecadaram, se eu não me engano, 2 toneladas de alimentos. Isso é uma coisa, para aquela época, uma coisa inédita, um fenômeno. Em relação aos artistas, Jezinho, a gente sabe que naquela época era difícil trazer artista aqui para Mike Nick, para qualquer cidade aqui do interior da Bahia. Como é que era para ter esse artista, para participar? Aqui teve até artista famoso naquela época que veio participar aqui, e bandas famosas. Para você ter uma ideia, hoje, há um tempo atrás, e agora, né? Uma das bandas mais badaladas da Bahia há pouco tempo atrás era a banda Lordão. É uma das bandas mais badaladas da Bahia. E a Lordão, e a primeira cidade que Lordão veio tocar aqui na região, quando eu falo região, eu falo que é a região do lado direito do Rio Pardo, Macarani, Tarantim, Mike Nick, Potiraguá. A primeira vez quem trouxe o Lordão para tocar nessa região foi a Semana Cultural de Mike Nick. Então, além do Lordão, nós já tivemos aqui, por exemplo, que eram artistas renomados da época, Carlos Pita, Najib. E aí a gente tinha uma ideia de não trazer só aquela banda tradicional, como ver os Brazos, os Magnatas.
a gente tinha a ideia de não trazer só aquela banda que ia fazer aquele som para a juventude. A gente tinha também a ideia de interagir mesmo, porque nós trouxemos aqui um grupo de flautistas de Vitória da Conquista, chamado Os Irmãos Barros, que foi um show esplêndido. Nós trouxemos uma banda cover de Ilhéus, que só tocava a música dos Beatles. Nós trouxemos aqui apresentações de saxofonistas. Nós trouxemos aqui Anunciação e Luciano Chaves. Luciano Chaves e Anunciação eram músicos naquela época que tocavam na Europa. Então, e vinham para cá por participar, pela amizade, pelo carinho, pela Semana Cultural criou um vulto tão grande, para você ter uma ideia, Gilberto, na época, que tinha artistas que queriam vir tocar, queriam falar, queriam botar no seu currículo. Eu participei da Semana Cultural do Mike Nick. E os cachês eram muito pequenos. Teve uma época mesmo que por um triz mesmo nós não trouxemos Xangai aqui. Certo? Mas Mão Branca era artista de carteirinha na Semana Cultural. Se não trouxesse ele para a Semana Cultural, ele vinha de graça. Por quê? Porque a Semana Cultural dava um currículo para o cantor. Zezinho, em relação ao resultado, como é que era para a comissão na hora do resultado, para quem seria o terceiro, segundo e primeiro lugar? Rapaz, o resultado era o resultado de qualquer coisa até hoje, né? Chororô para quem perde e sorriso e alegria para quem ganhava. E aí sempre tinha aquela questão de... Mas as pessoas interagiam tanto, né, que era tenso dar o resultado de uma gincana cultural. Era muito tenso. Por quê? Porque havia uma interação, havia uma participação muito forte mesmo. Então no domingo à noite era uma coisa que ele sempre prezava. A gente sempre dava o resultado no domingo à noite, por volta de 8 horas, a gente anunciava o resultado. Aí na hora que anunciava o resultado, era um chororô, né, de quem perdeu, e uma tristeza de quem perdeu, e uma alegria de quem ganhou. Mas o importante é que uma hora depois estava todo mundo se abraçando, todo mundo se comemorando, e era muito atraente, muito divertido fazer essa semana. A Semana Cultural teve aquela pausa e depois ela retornou. Quando foi que ela teve essa pausa e por que, Zezinho? Rapaz, aí uma coisa até assim um pouco triste na nossa história, né? Porque a Semana Cultural ela começou em 89. Então, nós tivemos a primeira Semana Cultural em 89, 90, 91, 92, que foi a quarta Semana Cultural, que eu considero particularmente a melhor Semana Cultural da história de Mike Nick. Foi em 1992, quarta Semana Cultural. Isso aí foi na primeira gestão de Zé Pet, prefeito. Aí Meira assumiu em 93 e, por incrível que pareça, nesse período da Semana Cultural não tinha festa do vaqueiro em Mike Nick. A festa do vaqueiro já tinha mais ou menos, naquela época, 10 anos que não tinha festa do vaqueiro. E organizando a quarta Semana Cultural, eu fui procurar com o seu Miúdo, saudoso Miúdo, que me procurou com outro desafio, né? Eu era vereador na época, ele me procurou com outro desafio. Quase que me implorou para que a gente resgatasse a festa do vaqueiro. E aí nós assumimos esse compromisso com ele. Fui a Zé Tupete, que era o prefeito na época, e Zé Tupete conseguiu um terreno onde hoje é a pista do vaqueiro e onde é o estádio, o campo de futebol. E aí Zé Tupete tinha um terreno lá que ele ia realmente começar a construir a pista do vaqueiro, mas era só um terreno, não tinha nada. Mas fizemos um apelo a ele, juntamos uma comissão, isso em 92. Fizemos essa comissão, organizamos, fomos a ele, improvisamos uma pista do vaqueiro e resgatamos a festa do vaqueiro. Voltou novamente a festa do vaqueiro. Ela tinha parado em que ano? Tinha parado há 10 anos. Há 10 anos. 10 anos sem festa do vaqueiro. Aí resgatamos a festa do vaqueiro. Só que aí ficou o São João, a festa do vaqueiro e a Semana Cultural. Ou seja, eram 3 festas de um tamanho razoável para uma cidade pequena de porte de Mike Nick. Quando o Meira assumiu em 93, aí eu já não era mais vereador. Eu fui numa época que eu estava até trabalhando com ele, como assessor, já era advogado, trabalhando como assessor jurídico. E aí ele perguntou de que forma resolver a situação. Aí demos uma ideia, vamos fazer o seguinte: um ano Semana Cultural, outro ano Festa do Vaqueiro. Um ano Semana Cultural, outro ano Festa do Vaqueiro. Já que São João é uma festa muito tradicional, muito histórica, e não podia mexer no São João.
E aí ficou. A festa do vaqueiro seria um ano sim e um ano não. E como a Semana Cultural, um ano sim, um ano não. Meira fez a festa do vaqueiro em 93 e não fez a Semana Cultural. Em 94, aí foi feita a 5ª Semana Cultural. Aí foi a última Semana Cultural que eu organizei. Aí nós organizamos ela, não foi na Praça Principal, todas as outras tinham sido na Praça Principal, na Praça Valmato Júnior. Essa nós já trouxemos para a Praça Nova, que é a Praça Antônio Sérgio, que hoje, onde eu funciono o ginásio, a quadra coberta do ginásio. E em 94 foi realizada a 5ª Semana Cultural, quando nós comemoramos 32 anos de emancipação do município de Maiquinique. A festa, como eu já disse antes, acontecia sempre no aniversário da cidade, era na 2ª semana de julho, e aí nós fizemos a 5ª Semana Cultural, foi a última que eu organizei. Aí em 95 não teve a Semana Cultural, em 96 também, eu não sei porquê, não teve a Semana Cultural. Aí ficamos sem Semana Cultural até 2001, foi quando o prefeito Adenilson e o William Valadão, o saudoso William Valadão, que era vice-prefeito na época, assumiram esse compromisso e fizeram mais uma Semana Cultural. E aí, acho que foi a última Semana Cultural, que eu me lembro, foi a última Semana Cultural, foi em 2000, foi a última Semana Cultural. Então nós tivemos 6 Semanas Culturais realizadas. Jazinho, em relação à Semana Cultural, você é muito ocupado hoje, mas você sente saudade dela? Ah, com certeza, não só eu não, né? Todas as pessoas da época que curtiam a Semana Cultural, pena que a juventude aí hoje de seus 20 anos, 16, 20 anos, não tiveram o prazer de conhecer a Semana Cultural. A Semana Cultural é um marco na história de Maiquinique, porque foi a Semana Cultural, Gilberto, que fez com que a região conhecesse Maiquinique. Então eram essas coisas que mais me deixavam alegre, entendeu? Você passar em Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, História da Conquista, e todo mundo falava assim: rapaz, tem uma Semana Cultural em Maiquinique é formidável, tem uma Semana Cultural em Maiquinique é formidável. Entendeu? Então a Semana Cultural apresentou isso para Maiquinique. Você vê, hoje é uma coisa muito comum, que você sabe que é uma tradição aqui de Maiquinique, as pessoas se reunirem na Praça Valmato Júnior para comer a pizza de Zé Folia. Mas quem trouxe a primeira pizzaria, quem apresentou pizza para o povo aqui, foi a Semana Cultural, quando nós trouxemos uns amigos pizzaiolos lá de Itapetinga, onde eles montaram uma pizzaria nas praças da cidade. Então isso aí para a cidade foi uma coisa fenomenal. Então a interação com relação à cultura, à poesia, a teatro, a literatura, a música, dança e comida também, e culinária, foi impressionante para a cidade. Foi um ganho cultural que Maiquinique teve muito grande. Jazinho, quero agradecer a sua participação aqui nesse documentário. Quer dizer que você é uma pessoa muito importante para o desenvolvimento do nosso município. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas em relação a essa Semana Cultural aqui que aconteceu em Maiquinique e sobre esse documentário nosso aqui, dessa entrevista, desse bate-papo nosso. Rapaz, nós escrevemos a história de Maiquinique e a gente, naquela época e agora, a cada dia, a cada coisa que você faz, você escreve a história da cidade. Então é muito importante, talvez não agora no meu momento, mas outros que vão saber, escrever essa história, continuar escrevendo essa história. E resgatar essas coisas é muito importante para a juventude, muito importante para as pessoas, porque eu sempre digo que uma das formas de você combater hoje, que é o maior câncer que nós temos dentro da nossa humanidade, dentro da nossa cidade, dentro do mundo, é a droga, poxa. Então, se a gente só tem 2 caminhos para você combater, através da cultura e através do esporte. E a Semana Cultural contribuiu e muito para isso, e eu me sinto muito orgulhoso de ter ajudado nessa parte da história. Tá certo, então, aqui com o meu amigo Jazinho, um grande documentário, que Deus possa abençoar a vida dele, né? Possa dar saúde, muitos anos de vida, e a você, esse documentário especial sobre a Semana Cultural de Maiquinique. Aquele abraço e até a próxima. Ok, meu amigo Gilberto Reis, é um prazer muito grande de falar um pouquinho sobre a Semana Cultural. A Semana Cultural era uma festa tradicional em nossa cidade, era muito movimento, muita gente fora,
que vinha para nossa cidade, não só da Bahia, mas de outros estados, né? Vinha para Mike Nick, era uma festa bonita. Eu me lembro que na época que Jezinho teve essa ideia para fazer a Semana Cultural em Mike Nick, teve uma reunião muito importante, né? Porque na época que tinha o São João, né? E aí passou a ser a Semana Cultural e foi um sucesso a primeira Semana Cultural. Eu lembro que na época que o prefeito Seto Pet era prefeito, tinha as equipes, né? Jezinho formava, a comissão que Jezinho organizou formava formava as equipes para participar da gincana e tinha aquelas tarefas para as equipes realizar, entendeu? E no final da noite tinha a decisão de qual equipe seria campeão. Eu me lembro que tinha a equipe Caço, tinha do Caqui, tinha também a equipe alternativa, a equipe roubada, tinha a equipe dos garotos, né, da garotada, que era a equipe Quinha. Era uma coisa maravilhosa. Quando soltava uma tarefa, era aquela correria, ia para um canto, ia para outro, chegava. Eu me lembro de uma tarefa que teve uma vez, que a comissão, né, pediu para a equipe trazer um senhor de idade para dançar em cima do palanque, né? Eu me lembro que até o nosso saudoso amigo Joãozinho Cunha, vestido, né, de roupa de mulher, subiu no palanque, dançou, foi um sucesso. Eu me lembro que parece que tirou em primeiro lugar. E foi uma maravilha. À noite, moço, à noite tinha os poetas, né, declamando lá as poesias, tinha um espaço livre para o pessoal cantar, como faço um show de calouros aí na praça aí, e a banda tocava à noite, no caso aí da banda Brasa, eu me lembro muito bem a banda Brasa, a banda Lordão tocava. Eu me lembro também de João da Mata, que tinha muitos amigos em Salvador, trazia para Mike Nick, e eu sei que era um sucesso a Semana Cultural, né? Hoje nós temos a festa do Vaqueiro, tem o São João, mas seria ótimo nós tivéssemos essa Semana Cultural novamente, porque realmente era um sucesso, era uma maravilha. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Pessoal, a equipe Campos e as outras equipes, muito obrigado a vocês. Tudo isso aqui é prova de amor sincero que a gente tem por toda essa comunidade. Sem culpa dos preconceitos, batida de defeitos, gente crescida, curtida, que se esquece com todo pudor que foi feita num instante de amor. A noite fria, a chuva bate de encontro às janelas. Minha voz sai das entranhas de minha alma. Não sabes, criança, estou louco de amor, perdi meu café com você. Mas hoje não tem... A mocidade e o espírito resulta numa chaga que nunca cicatriza. Às vezes é poesia, às vezes é prosa. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. Puro mel, meu abraço é que sela o corpo do céu no seio da terra. Coração pulsa forte, tambor de guerreiro do pancreador. Traga um sonho de moço nos caminhos da mão, no suor do meu rosto, na garapa da cana,
no canto do canário, é onde eu me acho. Montanha pra minha ladeira, e pra ser pau que nasce tu. Sou pau de atiradeira, sou ponta da estrela de atiradeira. Prometo só um pedaço de qualquer lugar.